Boa noite, galera. Muito obrigado pela presença de vocês hoje no Quintas da TI. Eu estou aqui com um amigo, parceiro do Quintas e também da comunidade técnica, o Vinícius Perrot. E nós vamos falar sobre o MDOP. O que é o MDOP, né? O MDOP é um produto que tem vários recursos dentro dele. A tradução seria Microsoft Desktop Optimization Pack. E aí ele ajuda muito a simplificar, eu digo lá, os pontos de dor, né, do profissional de TI. Então, eu sou Thiago Giroton, sou MVP de Enterprise e Client Management e sou idealizador do Quintas da TI. E aí está meu e-mail e o site que eu utilizo para fazer as postagens, thiagogiroto.com.br. Vinícius, obrigado. É um prazerzaço dividir essa apresentação de novo com você. E fica à vontade para se apresentar. Bem, Giroto, valeu aí. Obrigado aí mais uma vez por estar, pelo convite de participar no Quintas da TI. E essa aqui é a minha terceira participação, tá, pessoal? E aí já teve até uma galerinha que já ficou esperta em relação ao tema do nosso slide, que foi um tema que exatamente há um ano atrás, né, ia fazer um ano amanhã. Um ano atrás a gente falou sobre MDOP e hoje a gente vai falar sobre dois assuntos mais específicos de dentro do MDOP, que é a virtualização de aplicativos e a virtualização da experiência de usuário, um pouquinho mais aprofundado, entender como esses dois produtos que vêm dentro de um pacote maravilhoso da Microsoft que criou, pode nos ajudar no dia a dia e vencer certos desafios, tá? Eu já queria começar, Giroto, antes de a gente começar a fazer a parte da apresentação, agradecer a galera presente aqui, tá? Porque eu não sei que de repente a gente pode se estender, o pessoal acabar saindo, mas fazer alguns agradecimentos especiais aqui. Primeiro, agradecer todos os MVPs que estão presentes, né? Eduardo Sena presente aqui, o cara mestre dos mestres aí, Rafael Felipe também, show de bola, só tem cara top. E eu estou me sentindo aqui meio acanhado. Espero que eu atinja as expectativas de todo mundo, tá? Agradecer especialmente o pessoal do Senai de Pernambuco, que o professor lá, Diogo, ele parou a aula agora para poder transmitir ao vivo para a turma dele, tá? O pessoal de segurança do 2014.2, a turma aí show de bola, tá aprendendo conteúdo com o mestre massa aí do Diogo, tá? Agradecer o pessoal, ao meu querido amigo Nadilson e ao meu mestre grande Evandro aí Barbosa, pessoal. Se eu esqueci de alguém, peço desculpas, mas é isso aí. Beleza? Vamos em frente? Tranquilo aí, Giroto? Beleza. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Fique à vontade para começar a perguntar. Aqui é um negócio bem dinâmico, tá? Essa é a nossa agenda, uma agendazinha rápida, mas bastante completa. Tem assunto pra caramba para falar. Se não me cortar, eu vou falar aqui até meia-noite, viu? Mas aí a gente navegar, falar o que é o MDOP mais uma vez, fortalecer essa mensagem, porque é um produto pouco conhecido no mercado, principalmente na nossa região norte e nordeste. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho experiência do produto desde 2007, então aqui a gente tive a oportunidade de implementar o primeiro projeto da nossa região, então o cliente ainda hoje utiliza o produto, atualizou o produto nos seus ciclos e está super satisfeito, continua indicando o produto, tá? Então assim, a gente tem bastante contato com a ferramenta, tá? E aí a gente vai falando sobre os outros assuntos. Hoje vai falar um pouquinho sobre a experiência do usuário e a PPV, que é a virtualização de aplicação, beleza? Então vamos nessa. Bem, primeiramente o que é o MDOP, né? A gente sempre tem que focar nesse item. Por quê? Porque o MDOP, pessoal, ele nada mais é do que um conjunto de ferramentas, tá? Então não é um produto como o Windows Server, não é um produto como o Windows Client ou um System Center, ou qualquer um Office da vida, um Office 365, não é um produto que eu compre uma caixinha ou então baixo um licenciamento, ele para mim corpo abraço e começa a instalar e utilizar.
Ele, na verdade, ele é um conjunto de ferramentas, como o próprio nome diz, que é o Microsoft Desktop Optimization Pack. É um grande pacote de otimização. Então, se é um pacote, ele é formado por diversos produtos. E hoje, a gente só vai falar de 2 especificamente dele, tá? Então, no fato, eu adquiri o MDOT, como é que eu posso facilitar a minha vida com ele? A premissa dele é com que a gente consiga migrar nossos ambientes de Windows Client. Então, Guiroto comentou, poxa, lançou o Windows 10, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho uma série de preocupações. A gente que trabalha com TI, a gente tem que fazer um planejamento estratégico de, poxa, eu vim de Windows XP, de XP vim para Vista, de Vista vim para Windows 7, de Windows 7 para Windows 8, 8.1 e agora 10. Então, a gente que trabalha no dia a dia com o universo de desktop, a gente tem que ter um conjunto de ferramentas que nos facilite essa migração. Quando a gente fala de um parque de 50 máquinas, de 100 máquinas, muitos dos profissionais de TI até acabam fazendo um processo muito manual, porque ele já tem uma agilidade, já tem uma facilidade com o dia a dia daquele parque. Mas quando a gente começa a olhar um universo grande, um universo com 1.000, 2.000, 20.000 máquinas que existem em cenários, 60.000 máquinas, imagine você hoje administrar um parque de desktop. E na verdade a palavra desktop ela vem mudando um pouquinho também. Guiroto aí foi um dos assuntos que Guiroto massificou ao longo desse ano, junto com outros quintas, tá? É que o desktop hoje não é mais o PC que está na mesa do cara, né? O desktop do cara é diversos dispositivos que ele se conecta e ele tem que ter a aplicação dele, ele tem que ter o perfil dele conectado. Então, assim, o MDOP ele vem para resolver esses desafios onde hoje um usuário ele não só tem mais um dispositivo, pelo menos eu tenho certeza que um usuário corporativo ele tem 2 dispositivos, que é um smartphone e um desktop ou um notebook. Pelo menos ele tem 2, tá? Então, o MDOP ele vem para ajudar na migração de Windows Client, compatibilização entre aplicações que, nesse universo de aplicações, seja aplicação desenvolvida internamente, seja aplicação desenvolvida por terceiros ou por compradas, aplicações de mercado, normalmente quando a gente migra desktop, a gente tem uma certa incompatibilidade ou com CSPack ou alguma coisa assim, melhorar a experiência do usuário. Pessoal, acho que há uma palavra de ordem a gente gravar hoje aqui no Quintas da TI, é essa palavra aqui, experiência do usuário. É muito frustrante para quem trabalha com tecnologia tentar trazer um produto novo para dentro do ambiente corporativo e o usuário ser o primeiro a queimar o produto. Claro, existem diversas falhas de implementação de um produto novo, a adoção não foi adequada, a maturidade inserida da aplicação não foi a correta, mas pela parte técnica, a gente tem que ter um cuidado muito grande, que poxa, se ele tem lá um conjunto de aplicações, um conjunto de arquivos que pertencem ao perfil do usuário dele, quando ele for para o notebook novo, quando ele for para o dispositivo novo que ele receber, ele tem que entender que os aplicativos e os arquivos que ele tem estão nesse novo dispositivo. Então, a experiência do usuário na verdade, é o termômetro do TI de hoje, né? Hoje, se a gente entregar alguma coisa que o usuário não curta, não goste, não seja, de fato, útil, ele normalmente a gente vai se queimar com o nosso projeto, né? E um desafio que, a cada dia que passa, principalmente com um tema de nuvem, monitoramento de servidores, monitoramento de estação de trabalho e tudo mais, assuntos também que foram abordados muito pesados ao longo desse ano aqui no Quintas da TI, em 2015, monitorar os recursos de Windows. Se você não tiver um monitoramento aprimorado, se você não tiver um monitoramento coeso do que você de fato, não adianta monitorar tudo, porque não existe o monitoramento onipresente, né? Ninguém aqui é Deus Todo-Poderoso e que consegue saber de tudo ao mesmo tempo. Existem técnicas para você monitorar, então a gente tem que atuar na ferida, né? Tranquilo, pessoal? Então isso aí é o blá 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 do grande MDOP, para que serve e como funciona. Beleza? E quem né, já em projetos aí de clients ou projetos um pouco complexos aí, já não passou pelo menos por uma das 10 questões que eu vou dizer agora. Por exemplo, quando você precisa configurar ambientes mistos, room profiles, olha só a complicação. O ambiente onde o cara trabalha com Windows 7, trabalha com Windows 8 e agora trabalha com Windows 10.
Então você tem 3 situações diferentes. Dessas 3 situações diferentes, você tem versões de aplicativos em sistemas operacionais diferentes. Quem nunca passou numa situação onde você precisa corrigir conflitos de compatibilidade de aplicativos? Ou você detectar e apresentar a aplicação certa para os usuários certos? E controle de política de grupo. Como que você faz o controle e a gestão da política de grupo hoje? Geralmente a gente tem alguns problemas quando nós trabalhamos em ambientes mais complexos, que o usuário demora bastante tempo para logar na máquina porque as EPOs estão lá aplicando, né? Isso é um tempo de inatividade causada por uma GPO errada. Então, uma das questões aqui do MDOP é ajudar a reduzir esse tempo. Quando você trabalha com BitLocker, o MDOP apoia muito, muito bem o BitLocker, porque você tem um cara chamado MBAN, que é o BitLocker Administration and Monitoring, que você consegue fazer toda a gerência e o monitoramento da segurança, né? Você vai melhorar a segurança, né? E reduzir o custo que você tem um suporte com o BitLocker, né? A outra questão e se um desses desktops não inicia? O que você faz hoje? Qual é o seu suporte? Qual é a tua ferramenta para fazer esse cara funcionar? Então isso é um pouco complicado. Uma coisa que acontece muito, remoção de rootkits e malware. Então o MDOP pode te ajudar com isso, né? E você tem muitas outras ferramentas de gerenciamento dentro do MDOP, que é o Application Virtualization, o Advanced Group Policy Management, que é o AGPM, você tem o Diagnostic and Recovery Toolkit, você tem User Experience Virtualization, você tem Enterprise Desktop Virtualization. Então, dessas 10 que eu falei agora, com certeza, a galera que está aqui, por uma dessas questões já passou. Então, o MDOP ajuda muito nisso aí, não é não? Cara, com certeza. E só para a gente entender, o produto, o MDOP, ele é dividido em três grandes grupos, né? Que a gente chama um grupo de visualização, onde hoje ele contempla 2 produtos na versão mais nova, tá? Que é os 2 produtos nesses pilares que a gente vai atuar, que é o AppV e o EVI. A parte de gerenciamento, onde o Guiroto ele já apontou, que é o MBAN, que é a parte de BitLocker, e o AGPM, que é esse camarada aqui para gerenciar GPO em ambiente de produção, fazer versionamento. Esse cara aqui é show de bola, sensacional. E um outro pilar, que ele fala do DART, né, que é fazer um diagnóstico de recuperação em relação ao desktop. É o famoso, cara, deu tela azul na máquina, eu preciso recolher esse dump e fazer uma análise. Esse camarada atua aí e detona, tá? Mas a gente vai atuar primeiro, somente hoje, nesse Quintas da TI, a gente vai focar nos produtos que focam a parte de virtualização, tá bom? E aí aqui indo para frente, a gente fazendo uma rápida evolução do produto, do MDOP, o que a gente tem que entender? O MDOP, mais uma vez, não é um produto novo, não é uma suíte, não é uma família de produtos novos, tá? Ele surgiu basicamente em 2007, e em 2007, na virada de 2006 e 2007, a Microsoft comprou um conjunto de ferramentas, na verdade um conjunto de empresas, e empacotou a solução MDOP. E um desses grandes produtos, que hoje a gente chama de AppV, ele antigamente se chamava SoftGrid, tá? Então, se vocês procurarem documentação técnica a respeito de SoftGrid ou AppV, vocês vão encontrar documentos que falam exatamente do mesmo produto. Só se ligar em relação à versão do produto que vocês querem instalar, e cada versão tem uma particularidade. Então, hoje a gente tem um produto mais atual, que é o MDOP na versão 2014, que ele contempla algumas versões de pacotes, tá? Então, o MDOP ele tem uma característica diferente. A Microsoft ela tem um roadmap de atualização de produtos na família Windows Server e Windows Client em torno de 4 anos. Então, ela lança um Windows Server, vai lançar o 2016 agora, depois de 2 anos lança provavelmente 2016 R2, e aí finaliza 2 anos depois com um Windows
2020, mais ou menos é esse Vinícius. período. Opa! Lançou a versão 2015 agora. Ela já está disponível para fazer o download lá no VLSC e para quem é MSTN. Já está disponível lá. Exato. Bem lembrado, porque o 2015 ele é 100% compatível com o Windows 10. Era exatamente isso. Por quê? O MDOP ele não tem um ciclo de atualização tão longo como o Windows ou o Windows Client. O MDOP, o ciclo de atualização dele ele é semestral. Por quê? Porque como é um conjunto de ferramentas que atende a várias soluções no ambiente, no parque corporativo, então ele tem que ter uma atualização mais rápida. Como saiu o Windows 2010, o Windows Client 2000, na verdade o Windows 10, né? O Windows Client 10, conforme o Guilherme falou, aí já tem o 2015, MDOP 2015. Tranquilo? Show de bola. Então, vamos para frente. Então, vamos lá. Deixa de blá blá, vamos falar sobre o que é o UEV, ou o que a gente chama de User Experience Virtualization. Que danado é isso? Para que serve? Como funciona, né? Então, o UEV ele trabalha exatamente na camada de virtualizar o perfil do usuário. Ah, Vinícius, mas essa palavra virtualizar o perfil do usuário, se eu já tiver um macaco velho hoje aqui na apresentação, o cara pode até se reportar aos antigos perfis móveis. Não, pessoal, não é perfil móvel. Aquele perfil que a gente podia associar, na verdade ainda pode fazer hoje, fazer uma associação lá num diretório, junto no meu Active Directory e correr para o abraço, né? Hoje, a experiência, virtualizar a experiência do usuário é dizer o seguinte: cara, se você tem um conjunto de configurações no seu desktop, o desktop que você migrar, para os dispositivos Windows que você migrar, você vai ter acesso, você vai ter continuidade da tua experiência. Então não vai ter aquela retrocompatibilidade ou ajuste de ambiente. Então o EV ele entra exatamente para atuar em alguns pontos. Ele é totalmente flexível ao ambiente Windows. Se você trabalha em qualquer plataforma Windows, e ele vem trabalhando muito com essa questão de Windows 10 e muito provavelmente ele vai se estender a vários dispositivos que rodam o Windows 10, já que hoje é o mesmo sistema operacional que a Microsoft vem trazendo para a gente para rodar não só no smartphone, no tablet de 9 polegadas, num tablet de 20 polegadas, em desktops maiores e desktops menores, né? Dispositivos com sensível ao toque, dispositivos sem ser sensível ao toque. Então a Microsoft ela vem trabalhando com isso. É uma experiência contínua, é um outro ponto muito importante focar, porque se ele está tendo uma determinada configuração, a gente consegue ter uma continuidade, né? Integração entre ferramentas de gerenciamento, de nada adianta eu entregar comodidade para o meu ambiente, para o meu cliente, e eu não conseguir gerenciar esse ambiente grande, que vai cada vez mais aumentando. E implantação simplificada. O EV ele é bem simples de ser implementado, tá? Não requer tanta infraestrutura, porém requer pontos de atenção, né? Porque se não se não puder fazer um trabalho, um planejamento bem adequado, a gente acaba se atolando, tá? Então, a versão mais nova que a gente tem hoje do UEV é o 2.1 CSPAC 1. Esse CSPAC 1 ele veio para gerar compatibilidade com o ambiente, tá? De Windows 10. Ô Vinícius, Opa, diga lá. algumas pessoas perguntam assim para mim, pô, mas o que o EV ele faz a sincronização, né? O EV ele faz a sincronização que você vai especificar, né, as configurações de aplicativos e desktop que poderão sincronizar. Além disso, você pode fazer a entrega das configurações a qualquer momento e para qualquer usuário dentro de toda a sua organização. E aí, além disso, você pode criar modelos personalizados para um terceiro que está dentro da empresa, ou também para a sua linha de negócio, por exemplo. Tá? Ele não só entrega, né? Ele também recupera as informações quando você faz uma troca de um hardware para o usuário, uma troca de uma atualização para o usuário, né? E também a possibilidade na versão 2 é a possibilidade da recriação
de uma máquina virtual dentro do seu estado inicial. Aí o cara fala, poxa, mas ele só sincroniza configurações? Sim, ele não sincroniza dados, não é não, Vinícius? Para sincronizar dados, você pode fazer o folder redirection, pode utilizar os arquivos offline, tá? Então, para arquivos, esses dois caras ainda é os mais indicados aí. Também tem workfolders agora, né? Tem essa possibilidade, né? Isso mesmo. O que o Guiroto comentou são pontos importantes para a gente entender, e por isso que existe sempre um ponto de atenção quando a gente está trabalhando com essa ferramenta, para fazer o planejamento adequado e atacar exatamente ao ponto que é importante na nossa infraestrutura. O que de fato eu quero com essa ferramenta, né? Então, ilustrando rapidinho o que a gente tem aqui. A gente sempre tem um ponto central na nossa infraestrutura que eu vou compartilhar, né? Afinal de contas, por mais que eu visualizei o perfil do meu usuário, eu tenho que ter um repositório central, e que nesse repositório central ele vai sendo atualizado conforme o usuário utiliza o ambiente dele, customiza o ambiente dele. Então, através desse ponto central, ele sempre armazena, então ele fica trocando as informações em tempo real com o dispositivo. E por mais que o usuário ele vá alterando o tipo de dispositivo que ele tem, então perceba que no canto aqui esquerdo, mais abaixo, ele estava totalmente no desktop, no notebook, e aí ele puxou a seção dele, se logou num tablet sensível ao toque, que usa canetinha, o perfil dele veio. Se ele veio as configurações, veio também. Aí não, Vinícius, agora existem algumas empresas que utilizam o desktop virtualizado, que a gente chama de VDI. E aí o VDI, ele se logou no domínio, ele está acessando via Thin Client, e ele quer que no VDI ele tenha a mesma experiência do usuário, ele tenha o mesmo perfil sendo utilizado. Então, eu consigo estar permutando e atualizando. Por mais que ele esteja rodando simultaneamente nesses três ambientes, ele vem de um desktop, ele vem de um tablet sensível ao toque, ele vem de um Thin Client que tem uma seção VDI, é a mesmo desktop. Uma coisa que não sei se alguém já percebeu, acredito que sim, a experiência que quando você usou o Windows 8 pela primeira vez e conectou uma conta Live Microsoft, e aí você mudou de desktop, ou você se logava na sua conta Hotmail, na sua conta Live, em outro desktop com Windows 8, você percebia que alguns aplicativos, ou até o mesmo papel de parede, ele aparecia nessa tela. A experiência é muito parecida com essa. Então, a Microsoft ela já trabalhando essa experiência de usuário, essa virtualização de um desktop a um nível diferente para o usuário comum, usuário doméstico, né? A sensação de ele, independente do desktop que ele se logar com a conta live dele, vai baixar os aplicativos que for da Microsoft Store e vai trazer as configurações de área de trabalho, junto com o OneDrive por trás, fazendo toda essa jogada. O EV é para o ambiente corporativo, então ele traz muito mais informação, ele é muito mais robusto em relação a nível de configuração, a nível de segurança, compartilhamento, acesso e disponibilidade. Tranquilo? Show de bola. O que a gente tem aqui para frente? O que funciona? Eu elenquei aqui alguns pontos extremamente importantes. Primeiro, compatibilidade total com o Office 365. Pessoal, Vinícius, antigamente o Office era instalado na máquina, e aí eu sei que você vai falar daqui para frente um carinha que virtualiza a aplicação, mas eu tinha que instalar o Office em todas as máquinas, e aí quando o cara customizava o Office dele, mudava a cor, mudava as configurações lá, o menu dele e tudo mais, ele não migrava, porque eu era o Office 365, aí eu tinha que baixar o pacote de novo. Então o que acontece? Hoje com o Wave na versão 2.1, a gente já tem uma compatibilização muito robusta em relação a login de Office 365, a conta do cara ainda da Microsoft, não tem problema, a gente consegue fazer essa integração. Diversas correções, naturalmente, a Microsoft sempre trabalha em cima de correções de alguns conteúdos. Um ponto que eu sinalizei, a parte de sincronização de credencial. De nada adiantava
eu fazia uma configuração do meu Outlook, de nada adiantava eu configurar um certificado para acessar um determinado site, seja uma intranet corporativa, ou seja, até um site fora da minha corporação. E aí, o meu usuário, minha senha, meus certificados, né, não me acompanhavam. Isso era uma problemática muito grande na versão 2.0. Por quê? Basicamente, hoje, ninguém quer passar mais um usuário e senha para determinados conteúdos. Você gera um certificado, ou você compra, ou você mesmo gera esse certificado, autoassina, né? E aí você começa a distribuir. E o que acontecia? Muitos usuários utilizavam a versão 2.0 e aí o certificado do cara não ia. Aí o cara tinha que ir lá de novo, o cara de TI, fazer o upload do certificado, importar o certificado, fazer todas as configurações direitinho do certificado. Perda de tempo. Então, esse é um dos principais pontos que a gente conseguiu resolver, a Microsoft conseguiu resolver, com a questão de continuidade. Né? Para onde o usuário vai, tudo vai atrás também. Né? Então, sincronização de conta de Microsoft, sendo conta Microsoft, ele está muito mais integrado. Então, você tem todo o seu perfil de desktop, do seu navegador, seus sites favoritos, e você salvou a senha, salvou o seu usuário para se logar em qualquer site que use conta Microsoft. Hoje a gente já consegue migrar essa conta. Então, a experiência de o cara nunca se logou nesse desktop. Esse desktop acabou de ser formatado. Só tem um agente do EV instalado. Eu já consigo me logar e ter acesso ao meu portal. Isso se chama experiência de usuário. Tá? Suporte aprimorado à moto de VDI. Como eu falei, às vezes o desktop do cara vem virtualizado total. Vem lá do data center da empresa, de onde for, o cara não sabe nem de onde está se logando. Então, eu consigo ter uma compatibilização muito boa em relação a isso. Outro que o Guilherme falou, backup e restauração. Né? É possível fazer um backup e restaurar de forma praticamente instantânea em relação ao perfil do usuário. Tranquilo? Ô, Vinícius, uma coisa, para o pessoal entender o nível, né, da experiência do usuário, por exemplo, você tem lá o Microsoft Office 2013. Aí você tem uma assinatura no Microsoft Outlook. E aí você tem o EV 2.1. Isso quer dizer o que, galera? Olha só que legal. Os dados da assinatura eles são sincronizados entre os dispositivos do usuário. Então, vai ter a sincronização da configuração padrão dessa assinatura para os novos e-mails, as respostas e também os encaminhamentos, né? Então, o cliente não vai mais precisar fazer aquela escolha da configuração de uma assinatura padrão. Então, esse é onde chega o nível da experiência do usuário com o EV. É sensacional isso. E ele faz a sincronização com o Office 365. Cara, isso é muito legal. Você focou no ponto. Eu acho que quem nunca teve que formatar a máquina, salvou o perfil do usuário, tudo bonitinho, instalou o Outlook do cara, botou os certificados novamente, o Outlook funcionando. Aí o usuário falou assim: Vinícius, tranquilo, meu desktop tá show de bola, estou recebendo meus e-mails. Aí o cara vira as costas, quando o cara dobra a esquina para pegar um cafezinho, o usuário levanta a mão: opa, cadê a minha assinatura? Não veio a minha assinatura. Aí o cara vai ter que configurar de novo a assinatura, uma por uma. Direto focou no ponto muito importante, porque chega de reconfigurar a assinatura de usuário. Vamos utilizar o EV para poder levar a assinatura do usuário completa, tá? E todos os tipos de assinatura. Beleza? Muito top. Então aqui, na melhoria do 2.1, SESPEC 1, o que a gente tem? Todas as funções anteriores ao 2.1 que a gente relatou agora há pouco, 100% compatível com o Windows 10. Então é uma pegada muito boa da Microsoft ela lançar o Windows 10 e lançar o MDOP mais novo junto. Acho que não foi nem 2 meses que a Microsoft demorou para poder. Foi bem rapidinho, a atualização foi bem rápida. Saiu o Windows 10, já saiu o pacote de MDOP mais novo com o SESPEC 1. Compatibilização com Microsoft Azure. Cara, esse ponto aí é muito animal, muito bom. Isso aqui nada mais é do que, tudo bem, a gente ao invés de manter a infraestrutura de que eu salvo o perfil do meu usuário no meu ambiente on-premise,
eu posso utilizar a infraestrutura da Microsoft para salvar o meu perfil do meu usuário. Então, Vinícius, de repente o perfil do meu usuário está aqui, mas eu tenho usuários, eu tenho uma força de venda, eu tenho um escritório remoto, e que esse pessoal ele consome recursos vindos da internet. E aí, de repente, na localidade onde o cara esteja, vir para a minha internet local, o roteamento que eu tenho junto às operadoras, dá uma latência meia fraca, e aí eu não consigo atender direito, e aí é um desacordo. O que eu faço? Coloca o repositório do perfil do usuário na Microsoft, lá no dataset da Microsoft, e aí você cria um ponto central. E aí você consegue até mesmo orquestrar o teu planejamento de implementação. Que para usuários que passam muito tempo remoto, muito tempo fora da minha infraestrutura de LAN, por exemplo, eu vou deixar o perfil dele lá. E para usuários que passam mais tempo na minha infraestrutura local, eu consigo deixar na minha infraestrutura local. E detalhe, eu consigo gerenciar esses dois ambientes, esses dois cenários de forma bem tranquila, sem dores de cabeça. E se eu quiser migrar um usuário para a nuvem da Microsoft e trazer para o meu ambiente on-premise, eu consigo fazer isso também, tá? Suporte adicional é uma coisa que eu acho que todo admin também já sofreu, que é a questão de mapeamento de impressora, né? O cara muda de desktop, aí mesma coisa. No ponto de baixo já foi resolvido. Office, assinatura de Outlook, fechou, tá tudo funcionando. Aí o cara volta de novo, vai pegar o corredor, vai tomar o cafezinho. Aí o cara, opa, pera aí que eu tô querendo imprimir aqui um anexo do documento. Aí a assinatura tá funcionando, mas cadê a impressora? Né? Aqui a gente consegue também fazer com que no mapeamento, né, o home, meu deslocamento para onde eu for, meu mapeamento de impressora, eu consiga ir. Mas, calma, viu pessoal? Não é um server print, aqui não é um assunto que já foi abordado aqui no Quintas da TI ao longo desse ano. Não é que o cara, para onde chegar, vai imprimir em qualquer lugar. Se a GPO, se a política de segurança que o administrador fizer naquela localidade não permitir que o usuário imprima na outra impressora, o cara não vai imprimir. E nesse caso, vai até apresentar falha de permissão ao mapeamento da impressora. Isso é camada de segurança, tá, pessoal? Não pense que aqui a gente vai burlar nenhum sistema de segurança, nem nada desse tipo, não. Aqui o usuário ele imprime no departamento financeiro. Aí ele migrou para uma máquina, que a máquina pertence ao grupo contabilidade. E aí no grupo contabilidade, a máquina ela tem uma camada de segurança, o perfil de usuário dele tem outra. Tá? Então, não vamos confundir aqui os acessos. Tranquilo? Tranquilo aí, garoto? Beleza, show de bola. Vamos nessa. Vamos lá. E aí a gente chegou ao danado do AppV. E o que esse cara faz, tá? Lembrando, o primeiro produto que a gente falou, ele trabalha todo na parte de visualização de perfil de usuário. E esse cara, ele trabalha na virtualização da aplicação. Tá? Esse camarada aqui é um dos grandes carros-chefes do MDOP. Muitos clientes organizam o seu licenciamento de Windows Client, de Windows Server, para poder ter primeiro acesso a esse carinha aqui, que é o Application Virtualization. Né? Ele parece até o nome de um produto Tabajara, mas ele resolve, de fato, muito problema. Uma coisa importante, quanto tempo vocês levam para instalar uma aplicação, seja ela que for? Seja um RM, seja um RP, um CRM, na verdade, seja um Office, seja qualquer aplicação. A aplicação, por mais que a gente tenha um método de automatização, que já foi um assunto também abordado aqui no Quintas da TI, que é a instalação de aplicação via Configuration Manager, via deployment de rede, não importa de onde venha a aplicação. Se eu tenho um método de instalar, isso eu instalo uma aplicação do zero, rodo um setup por trás, seja automatizado ou não, seja transparente ou não, ou seja totalmente manual. Então, se eu tenho um processo de instalação, eu tenho um tempo que eu gasto para esse processo, seja 5 minutos, 10 minutos. Então, imagine, vamos dizer que para instalar um pacote Office hoje completo, com todos os recursos, manualmente eu leve 10 minutos.
entre todo o processo de pegar a mídia, de instalação via rede e tudo mais. Se eu tenho um universo de 100 desktops, então são 10 minutos vezes 100 desktops. Então, se eu tenho um universo de 20 mil desktops, é o mesmo tempo vezes 20 mil desktops. Então, eu só faço aumentar esse meu tempo. Como é que o AppV ele trabalha? Ele trabalha no conceito de bolha. Eu virtualizo, eu sequencio essa minha aplicação. Quando eu estou virtualizando, eu estou capturando todos os pacotes que o meu aplicativo ele precisa ter para funcionar. E aí, com isso, eu consigo fazer um grande pacote, um único arquivo, como se fosse uma máquina virtual. Tá? É como se fosse uma máquina virtual. É um único arquivo que dentro desse arquivo está todos os conjuntos de aplicativos, registros, diretórios, DLLs e tudo mais, para poder aquele aplicativo funcionar. Então, ao invés de eu instalar uma aplicação, eu transfiro via rede um pacote, e nesse pacote eu tenho um client de AppV, que ele identifica e sabe como funciona esse pacote, e ele lê esse pacote. Um exemplo prático, eu trabalhei numa época num projeto onde a gente virtualizou a suíte do Photoshop. A suíte do Photoshop, pessoal, quando você termina de instalar, ele gera um arquivo de quase 15 GB de instalação. Isso é, ele ocupa 15 GB de instalação, um espaço em disco. Quando a gente transformou isso na bolha, a gente usou uma técnica de compactação da bolha, a gente reduziu, então de 15 foi para 9 GB. 9 GB ainda é um conjunto muito grande. Aí o cara perguntou, poxa, Vinícius, mas eu vou transferir 9 GB pela rede, minha rede vai se sentar, todo mundo vai aqui, vai solicitar a aplicação, a suíte do Photoshop, e aí eu estou com receio da minha rede sentar, né, do servidor sentar. E aí como é que a gente resolveu isso? A gente pegou a aplicação, transformou ela numa bolha, compactou, virou 9 GB e aí disponibilizou no servidor do AppV. O AppV ele tem uma inteligência de fazer um processo de cache. Isso é, ele começa a baixar a aplicação a gente chama de doses homeopáticas, de pouquinho em pouquinho. E nesse processo de pouquinho em pouquinho, ele vai disponibilizando pequenas funções da aplicação. E a aplicação, em menos de 30 segundos, o usuário já podia abrir a console, por exemplo, o Photoshop ou o Premiere, que tinha dentro do pacote, e começar a utilizar. E, em background, a própria aplicação ia trazendo os outros pacotes que estavam faltando de acordo com a função que o usuário iria habilitando dentro do programa. Então, veja, eu consigo ter, por mais que eu tenha um conjunto enorme de pacotes, eu consigo ter essa facilidade de empacotar. E aí, quais são alguns pontos importantes? Primeiro, quando eu tenho uma aplicação a nível de bolha, então, uma bolha, um conteúdo de uma bolha não interfere num conteúdo de outra bolha. Isso é, eu tenho 2 pacotezinhos, é igual uma máquina virtual. Eu tenho 2 VHDs e um conteúdo dentro de um VHD, a nível de arquivo, não interfere no outro conteúdo. Então, alguns de vocês já podem ter instalado um RP ou um CRM, e aí são aplicações que basicamente RPs têm atualizações com um nível de constância muito grande, né? E cada atualização normalmente gera um certo conflito entre outros. Então já pensei em vocês, poxa, se eu tenho aqui uma atualização crítica de negócio, que eu preciso testar, atualizar, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu não consigo ter 2 ou mais aplicações de versões diferentes do mesmo tipo de aplicativo, na mesma máquina, no mesmo desktop, instalação tradicional, que é onde eu rodo o setup e faço todas as configurações. Então eu vou resolver essa charada aqui com a AppV. Eu vou resolver como? Eu vou botar essas aplicações dentro de bolha, então eu vou conseguir fazer com que o meu usuário que teste, meu usuário do financeiro, meu usuário do marketing, ele vai testar as versões da aplicação no mesmo desktop sem conflito. Então ele já entra para resolver essa problemática, né? Disponibilização, se é necessidade de instalação, foi uma coisa que a gente já abordou. Eu não instalo mais o aplicativo, eu disponibilizo o aplicativo na minha máquina, então o processo de disponibilizar, o processo de acesso à aplicação, ela é mais rápida e mais transparente para o usuário não percebe ele não percebe diferença nenhuma entre a aplicação estar instalada ou a aplicação estar em bolha. Tá?
maior disponibilidade. Por quê? Se eu tenho um EVI instalado na minha máquina, no meu desktop deu algum problema, quebrou, alguma coisa assim, junto com o EVI e a PPV, basicamente a gente só precisa fazer uma coisa bem simples, que é instalar o Windows 10, instalar 2 agentes, apontar para cada servidor correspondente e inserir a máquina no domínio. Acabou. A máquina já está pronta, já está habilitada para esse cenário. Aí com isso, eu faço com que o meu usuário se logue, a experiência do usuário vem e as aplicações vêm junto. Tranquilo aí, Guidoto? Tranquilo. Você tocou naquela questão da parte financeira, né? Geralmente o cara usa lá vários acessos aos bancos, né? E isso aí gera uma questão complicada com aqueles plugins, né? Usa Java, usa uma série de coisas, né? Então, é uma solução fantástica para o cara que usa lá o Java versão 7, o Java versão 6, o Java versão 8, né? Na máquina, sem corromper uma instalação na outra e o acesso a vários bancos aí acontecer de uma forma satisfatória, né? Isso é uma coisa bem legal. Exatamente. São pontos, cara, que fazem nosso dia a dia ter lucro. Na verdade, se a gente parar para pensar, instalar um aplicativo, cara, não faz com que o cara saiba mais ou saiba menos de TI. Muito pelo contrário, o cara está repetindo uma atividade que não valoriza o conhecimento dele, né? Então, vamos resolver esse problema com a PPV, botou na bolha, acabou, cara, acabou. E se uma coisa importante, algum de vocês pode estar até se pensando aí, isso, tudo bem, está dentro de uma bolha, mas aí tem aplicação que eu tenho que falar com um servidor de banco, tem outra aplicação que eu tenho que falar com outra aplicação de outro módulo que eu tenho que virtualizar, eu tenho que criar uma bolha separada por algum motivo. E como é que essas bolhas se falam, cara? Se eu precisar, a gente chama de conectores, que a gente consegue criar mecanismos de conectar uma bolha na outra de forma necessária. Então, é como se eu estivesse abrindo uma porta dentro da bolha, né? E aí conectando essas bolhas através dessas portas, fazendo com que essa conexão seja uma conexão controlada, tá? Não é uma conexão descontrolada que, ao abrir essa conexão, eu vou gerar uma incompatibilidade total. É uma conexão consciente. Tranquilo? Ou seja, você tem que dar a permissão para o cara, né? Exatamente. Eu dou a permissão para o cara e dou a permissão para a bolha específica. Porque eu posso ter um usuário que não tem a permissão de se conectar a uma outra bolha e esse cara não se conecta. Show de bola. Então, como é que funciona o APPV? Basicamente, é o mesmo conceito. Eu tenho um servidor central, que ele guarda todas as minhas bolhas, no caso, todas as minhas aplicações virtualizadas. E aí, com isso, o meu usuário, como um agente do APPV instalado, eu consigo me logar. Um detalhe interessante, normalmente o pessoal fala assim, Vinícius, qual é o console de gerenciamento de permissão de usuário que eu dou para o APPV dentro do meu ambiente? Cara, é o AD. É o usuário de computadores gratuitos da Electric. O cara vai administrar, adicionar a permissão de usuário dentro do AD, remover a permissão do usuário, removendo o usuário dentro da permissão do AD. E aí eu consigo ter um nível bem granular. Aparentemente o cara não pode nem parecer tão interessante isso, mas isso é muito importante, porque, primeiro, não é mais uma console nova que você tem que aprender a manusear, então o seu tempo de aprendizagem é bem menor. A experiência que o administrador entre manipular usuários do Direct já é uma experiência, vamos dizer assim, herdada para quem já mexe nesse ambiente há muito tempo. E para quem está chegando agora, é uma tela que o cara vai aprender, que o cara vai administrar e vai conseguir trabalhar da mesma forma. E aí com isso, mais uma vez, eu consigo fazer com que, aonde eu tenho Windows 10 no meu ambiente, eu consiga estar manipulando, seja no desktop, seja num dispositivo sensível ao toque, ou seja através de um desktop virtual. Beleza?
Ok? Ponto importante também em relação ao AppV. Hoje ele está na versão 5.1 com o Aspect 3, né? É compatível sim com o Windows 8, 8.1 e com o Windows 10. O AppV também é compatível com o Windows 10. Coisas importantes, as bolhas são menores, porque aqui a gente tem um total suporte ao nível de compactação. Então, só para fazer uma comparação, em 2008, eu conseguia compactar quase 50% do tamanho de um pacote. Hoje, a gente consegue compactar chegando na casa de 30%. Então, assim, se a gente está falando de 1 GB de instalação, todo instalado, a gente consegue ter um pacote de 300 megas. Então, perceba que, por mais que eu tenha um pacote grande, eu tenho um nível de compactação claro. Que isso vai variar bastante de aplicação para aplicação. A gente tem que fazer teste, fazer uma análise do ambiente, mas eu compactando eu consigo diminuir meu tráfego de rede, fazendo com que a minha aplicação chegue mais rápido. Por que essa compactação melhorada? Porque já que a gente está entregando hoje um dispositivo para o usuário, seja um tablet, seja um dispositivo móvel, e normalmente ele vem para uma conexão 3G ou 4G, então até mesmo para um usuário que esteja remoto, eu consigo fazer uma técnica dentro do meu ambiente e entregar uma aplicação virtualizada, mesmo para um usuário que esteja conectado em 3G. Tá bom? E um detalhe, não tem mais suporte a aplicações 16 bits. Isso aí não é um problema da virtualização em si, isso é, na verdade, um problema, ou não é um problema mais, né? Na verdade, não é um suporte que o Windows dá desde a versão 8 ou 8.1, 16 bits, tá? Isso já é uma solução, né? Graças a Deus. Então, assim, Vinícius, então, você está falando de virtualizar a aplicação aí, então eu vou fazer um pacotão aqui da minha aplicação 16 bits, eu vou fazer com que essa aplicação seja eterna no meu ambiente, que já está dentro da bolha, e a bolha está protegida. Não é bem assim não, viu pessoal? Se liga aí, se a arquitetura do sistema não for mais compatível com a aplicação, realmente não adianta virtualizar. Né? Ponto importante, Vinícius, eu quero disponibilizar aplicações que rodem em Windows 8. Então eu tenho que virtualizar em cima de um ambiente Windows 8. Se eu tiver que virtualizar, se eu tiver no meu ambiente Windows 10 ou Windows 7, eu tenho que virtualizar a mesma aplicação para cada versão ou para cada edição de Windows. Então eu posso chegar a ter pelo menos 3 bolhas virtualizadas do mesmo pacote, justamente para atender o meu sistema operacional. Beleza? Vinícius, Vai lá. uma questão em projetos de MDOP que o cara me questiona, e muitos da equipe de TI me questionam, é o seguinte: eu vou corrigir problemas de incompatibilidade de aplicativos no sistema operacional? Não. Ele não serve para corrigir incompatibilidade de aplicativos com o sistema operacional, beleza? Para fazer a correção de aplicativo do sistema operacional, você deve usar uma outra ferramenta chamada Microsoft Application Compatibility Toolkit. Tá? O AppV ele vai isolar os aplicativos em seus próprios ambientes virtuais. Isso vai reduzir significativamente a necessidade de teste de regressão e na hora de você identificar os conflitos entre as aplicações. Tá? Então, o AppV ele vai reduzir muito a necessidade de corrigir conflitos de aplicativos. Então isso eu deixo bem claro quando eu estou em projeto, porque o cara vem com uma ideia e a ideia não é essa, a ideia é outra, tá? Exatamente. O nosso amigo Rodrigo Maldonado, ele disse o seguinte: ele não entendeu muito bem a diferença entre um AppV e um RDS da vida. Rodrigo, o AppV ele vai virtualizar aplicativos diretamente no seu desktop, o Windows Client, o seu Windows 7, o seu Windows 8, o seu Windows 8.1 e o seu Windows 10. Imagina o seguinte: você tem no seu notebook lá o Windows 10 com o Office 2013 instalado. Só que nesse mesmo computador você precisa ter o Office 2016
disponível para você trabalhar. Você não vai conseguir instalar as duas versões para trabalhar em produção sem que haja algum tipo de conflito. Entendeu? Só que você precisa homologar o Office 2016 para o seu ambiente. Então, o AppV vai te ajudar nisso. Você vai ter disponível na tua máquina o Office 2016, não instalado na sua máquina, mas de uma forma transparente. E o Office 2013 na sua máquina instalado, tá? Como um produto. E o RDS é o Remote Desktop Service. O RDS só vai funcionar se você tem um Windows Server do outro lado. Então você está conectando nesse Windows Server do outro lado e esse Windows Server vai te apresentar uma sessão, tá? E essa sessão vai estar no seu perfil e dentro do seu perfil vai estar instalado os aplicativos para você poder trabalhar. Só que esses aplicativos eles são únicos dentro de um terminal service. Todas as sessões, por exemplo, tem 10 usuários, ele vai estar lá 10 sessões abertas. Então, esses 10 usuários vão ter os mesmos aplicativos disponíveis para você trabalhar. Então, não sei se você entendeu muito bem ainda, tá? Mas é bem isso mesmo, tá? É isso mesmo, Guiroto. Para fechar todo o raciocínio que você está trazendo, Guiroto, o AppV, o processamento, né, onde processa a aplicação no desktop, na ponta, no usuário, junto com o usuário. Exatamente. Uma coisa legal, uma vez que o usuário ele já tenha o pacote da aplicação no equipamento dele, ele não precisa estar conectado na internet ou conectado na rede corporativa para a aplicação funcionar. Salve as aplicações que precisam de permissão de usuário via rede local. Mas se eu tratar, por exemplo, de um Office, de um pacote Office, como você mesmo falou, Guiroto, eu posso ter o pacote Office 2010, 2013, 2020, 2500 na mesma máquina, sem conflito. Para quem já instalou e foi atualizar o Office, lembre-se que a gente não consegue ter mais de um Office, mais de uma versão de Office na mesma máquina. Então, se eu tenho aqui 3 pacotes Office vindo de uma bolha que está no meu AppV, está no meu notebook, eu posso, de repente, no meio de uma apresentação, conectado totalmente offline da minha corporação, abrir e trabalhar no meu Office. Com o RDP, né, utilizando, na verdade, o RDS, utilizando o RDS, o processamento no servidor, é um processamento em data center centralizado. Obrigatoriamente eu preciso de conexão via internet ou via rede LAN, tá? Para poder chegar nessa aplicação. Aí é onde se observa essa diferença. Acho que foi bem que fez a pergunta, Guiroto? Ô Vinícius, aí ele diz o seguinte: poxa, mas não vai ficar lento no meu desktop, já que eu estou processando o Office 2016, estou processando o Office 2013? Então explica para ele a questão da bolha. Exato. A questão do processamento, ele acontece muito pontual. Se você tem uma aplicação que é para rodar no seu desktop local, primeiro, o seu desktop é compatível com esse processamento, ele tem carga de trabalho. Uma coisa que a gente tem que entender eu consigo juntar o melhor dos dois mundos. Eu consigo juntar uma estrutura de RDS, uma estrutura de RDP e entregar para os meus servidores a minha aplicação virtualizada. Opa, Vinícius, caramba, confundiu tudo agora. Explica melhor aí. Como é que funciona? E existem alguns cenários que eu já atuei que é uma farm de servidores de Remote App. Muitos servidores de RDS para cima e para baixo no data center. E o processo de instalação da aplicação é a mesma, como se fosse no ambiente desktop. O cara tem que instalar, configurar, habilitar, atualizar. Aí você é um CSPack novo, aí fazer toda a configuração de novo. E qual foi a arquitetura de projetos que a gente montou para eles, nesse cliente em específico? A gente criou um servidor de AppV e o cliente do servidor de AppV eram os servidores de DS, eram os servidores de RDS. E os servidores de RDS apresentavam a aplicação para o usuário. Então, veja, é a virtualização dentro da virtualização. A gente consegue fazer isso também. E aí, fazendo com que, ao invés de ele ter retrabalho na virtualização
na instalação das aplicações de todos os servidores de TS, que era uma farm bastante grande, e ele fazia com que o aplicativo chegasse de forma mais rápida no servidor e o usuário usava de forma totalmente transparente. Lembrando, se ele vem de um RDS, o processamento é 100% no servidor. Se ele vem de um AppV com o cliente instalado no desktop, o processamento é local. Não é isso, Giroto? Exatamente. O bacana do AppV é o seguinte, ele ajuda você a escolher a aplicação certa para os usuários certos, tá? Essa é uma das vantagens, porque você vai encontrar aí vamos supor, um equilíbrio, né, entre o controle que o usuário precisa e a flexibilidade que ele também vai precisar, entendeu? Então ele vai trabalhar no meio termo, isso vai deixar o seu processador mais otimizado, vai deixar a sua memória mais otimizada, né? Porque uma das vantagens, né, do AppV em cima do sistema operacional é que ele vai empacotar cada aplicação separadamente, tá? Ele vai poder fornecer também como um serviço de rede e nesse caso ele vai isolar o sistema operacional e outras aplicações, tá? E aí você vai poder utilizar cada aplicativo em AppV separadamente e individualmente e vai configurar da forma que você quer que eles trabalhem. Então essa é a flexibilidade que dá a empresa e o melhor dos dois mundos aí. Perfeito, perfeito. E aqui como é que a gente tem indo em frente? Ó, pessoal, fique à vontade aí. Se a gente respondeu a pergunta, diga aí se a gente não respondeu, tá? A ideia é que a gente tentar sanar todas as possibilidades. A PPV e o EVI tem diversas, eu digo que é Neston. É 1001 maneiras de você fazer a mesma coisa com o mesmo produto, tá? As possibilidades são enormes de configurar. Beleza? Então, antes de a gente falar aqui, Viroto, eu vou mostrar aqui uma tela rapidinho. Agora me ajuda aqui como compartilhar a minha área de trabalho. Isso, conteúdo, compartilhar, área de trabalho. Vocês estão vendo aí já? Quando vocês estiverem vendo, é só avisar. Beleza, já estou vendo o PowerPoint. Então, deixa eu vir aqui. Eita. Acho Opa, que acabou bacana. expirando. Acabou expirando aqui, eu acho que acabou expirando foi a minha sessão. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui a minha sessão. Eita. Foi legal que você abriu o Virtual Labs. Isso aí, galera, pode ser usado como referência de estudo, tá? Então Exato. você tem aí o TechNet Virtual Lab, Installe and Configure AppV. Então legal que o Eduardo Senna aí, ó. Esse carinha parece o Eduardo, ó. Mas eu acho que é ele, cara. Eu acho Esse que cara é é ele, famoso bicho. demais. Eu já disse isso pra ele. Deixa eu abrir aqui rapidinho o Virtual Labs. Pessoal, no nosso PowerPoint, a gente colocou aqui, a gente vai compartilhar com vocês depois, a gente tem aqui todos os links, tá? De referência de onde o cara começa. Vinícius, beleza, vocês falaram, mas eu queria ter o setup de instalação. Normalmente, quando eu estou estudando, aí eu acho que Giroto também utiliza muito dessa técnica. Antes de a gente começar a meter a mão na massa mesmo e começar a configurar, instalar para cima e para baixo, ver tudo como é que funciona, a gente tenta pegar logo um passo a passo mais prático. Para quê? Para a gente ter logo aquele contato de imediato e sem aquele setup todo demoroso de uma instalação. O Virtual Labs, ele entra nesse cenário. Por quê? Ele já é um conteúdo totalmente pronto e vem com um passo a passo. Então, a temática dele aqui é essa. Ele basicamente traz assim, as maquininhas virtuais que ele contempla o Lab. Tá? Diz aqui o conteúdo, tem um manualzinho aqui. Ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ele tem um manual. Esse manual, pessoal, é um passo a passo detalhado de como você configurar um ambiente. Tá? O AppV que ele tem aqui no Virtual Labs é um AppV na versão ainda anterior às mais atuais, mas não tem problema, porque o conceito da ferramenta é o mesmo, o que de fato é o que importa, você entender
todo o processo de virtualizar uma aplicação, disponibilizar ele num servidor de gerenciamento e depois disponibilizar para o seu usuário, tá? Então, a grande sacada que a gente tem que entender é essa. E depois que a gente já tiver uma familiaridade, já ver como é que funciona, aí sim a gente corre para o setup. A gente pega, baixa o setup, começa a instalação dos pré-requisitos. Aí, caramba, tem um pré-requisito que não está funcionando, o que, é que eu tenho que fazer, o que ficou faltando. Então, basicamente é isso. A gente aqui, o AppV, ele tem essa carinha aqui, tá? Esse aqui é o Manager. Deixa eu trazer aqui um zoom para vocês. Então, onde eu tenho aqui um repositório, eu digo quem é o meu servidor, quem são as minhas aplicações. Então, aqui eu posso criar grupos de aplicação, eu posso ter conjunto de administradores, relatórios. Uma coisa que pouca gente usa é, tudo bem, Vinícius, eu tenho que instalar aqui uma aplicação na minha infraestrutura, mas eu quero fazer uma medição de uso. E eu não tenho nenhuma outra ferramenta, eu não tenho um System Center Configuration Manager instalado no meu ambiente para poder fazer uma medição de uso. Isso é, quantas vezes um usuário abre uma determinada aplicação por semana. Aqui a gente tem como fazer isso. Fazer atualização de pacotes, ter conjunto de servidores. E dentro aqui eu tenho um ambiente, no ambiente do VirtualLab ele já traz para a gente o quê? Ele já traz um pacote Office bem simples, tá? E ele traz um cenário que o Guiroto falou. Poxa, eu tenho a versão do Office 2007 e a versão do Office 2003. Essas duas versões eu consigo ter no meu ambiente, no mesmo desktop. Então, por mais que seja o Word View ou qualquer versão, poderia ser qualquer outro produto, eu não conseguiria ter. E aí um detalhe, quando eu abro um pacote desse que já está virtualizado, ele me traz algumas possibilidades. Primeiro, eu posso habilitar e desabilitar o meu conteúdo, eu digo qual é o caminho onde ele está salvo, qual a versão, qual a descrição dele, quais são o método que eu vou disponibilizar para o meu usuário. Então, percebo que eu consigo disponibilizar um ícone, um atalho na área do trabalho. Então, quando o usuário se logar, ele vai encontrar um íconezinho na área de trabalho dele, vai dar 2 cliques e correr para o braço. Ele vai conseguir usar a aplicação dele. Então, basta eu marcar aqui, a aplicação já vai. Se for uma ferramenta, uma aplicação que eu preciso customizar, conjunto de arquivos, conjunto de extensão, que acontece muito, poxa, Vinícius, eu preciso configurar uma extensão aqui específica da minha aplicação desenvolvida internamente, eu consigo adicionar as minhas extensões, tá? Se for um pacote, se for um produto já empacotado, que a gente chama de produto de caixinha, essas aplicações e essas extensões, ele já vem automaticamente. E aqui eu trabalho pelo conjunto de aplicações, pelo conjunto de permissão. Então, aqui eu disse que quem for usuário desse grupo aqui, já vai ter acesso ao meu aplicativo, tá? Então, basicamente é isso. Em relação ao servidor de AppV, vou aplicar aqui a configuração que eu fiz e vou mudar minha tela, tá, para o meu VirtualLab, a minha parte de desktop. Então, deu o change aqui, só para vocês verem que estou no desktop. Ele tem um EV instalado aqui na minha máquina, na verdade o Medv, que é um outro produto de virtualização. E aí eu vou abrir aqui no meu AppV. Eu acho que o meu AppV, não sei se está instalado. Não está instalado aqui não. Deixa eu ver se eu vou instalar aqui rapidinho. Se não for demorar muito. Aqui aproveito que a gente já faz em tempo real, não é não, Guilherme? É isso aí. Vou pegar aqui. E quem disse que os Virtual Labs não é nosso também, né? Então, vamos lá. Cliente. Essa aqui é a X86, setup. Vamos rodar. Instalar os pré-requisitos. Então, o próprio setup do AppV, ele já disponibiliza todos os pré-requisitos. Isso lembrando, o setup de cliente, o setup na parte de servidor, eu tenho que instalar alguns componentes do IIS, né? Instalar o IIS como base, depois instalar algum conteúdo de compatibilidade na versão 6, a parte de Windows Authentication, que para quem já instalou o IIS sabe do que eu estou falando, é bem tranquilo, essas informações não é dificuldade nenhuma. Para quem nunca instalou, não se preocupe, eu vou deixar um link aqui onde eu tenho um passo a passo bem detalhado, bem completinho, tá? E aí para frente, aceito o contrato. Não vou precisar participar do programa de melhoria do produto. Vou fazer uma customização rapidinha aqui.
Só para mostrar para vocês. Diretório padrão poderia estar apontando para qualquer outro lugar. Aqui ele dá as informações de onde ele vai fazer o cache, qual o tipo de cache. Quando a gente for falar para fazer um webcache mais específico, a gente pode explicar quais são as diferenças de cache. Aqui eu posso adicionar e fazer alguma customização de perfil de diretório. Bem, aqui eu vou dizer o meu servidor. Vou dar server apv. Opa, deixa eu apagar aqui de novo. Ok. Opa, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Não, é aqui. Eu não cliquei no next. Aqui. Aqui agora. Vamos lá. Aqui eu digo qual é o método de comunicação dele. Lembrando, veja, se eu tiver um servidor que eu possa ter uma conexão via HTTP, ó, eu posso disponibilizar um servidor de aplicações web via HTTP. Então, pela porta 80, vou dizer meu host aqui. BC1. Contoso. A família Contoso aqui na área. Contoso.com. E para frente, manda instalar. Ele vai fazer toda a instalação do meu pacote. Espero que dê tudo certo. Já fiz tudo certinho. Finalizou. E a ideia aqui basicamente é, o meu usuário ele faz logoff, faz logon de novo, e ele teria que receber uma aplicação. Só que eu não vou fazer esse logoff agora, só para a gente ganhar tempo. Esse aqui é o manager do cliente. Aqui são as configurações, eu só vou mandar fazer um refresh. Aqui eu consigo ver quem são as minhas aplicações. Opa, ainda não pegou o refresh. Acho que ele vai fazer o logoff de qualquer jeito. Enquanto isso, eu vou dar permissão para o meu usuário. Lembrando que a permissão do meu usuário eu dou sempre usando o Active Directory. Então, eu vou abrir aqui meu AD, uma pastinha de MDOP, esse carinha aqui. Só achar aqui, membros, domain user, ok. Direitinho. Show, fechou aqui. Agora eu vou dar o meu Ctrl+Del. Então, vou me logar. Então, recém, tranquilo. Então, opa, percebam aqui que já apareceu para mim o meu WorldView. Ah, Vinícius, mas cadê o WorldView do 2003? Então, vamos lá, a gente coloca lá a permissão rapidinho para o meu usuário acessar. Então, aqui, botão direito em cima da minha aplicação, a parte de atalhos, opa, disponibilizei. Então, disponibilizei o 2007 e o 2003 no meu ambiente. Vamos ver se eu consigo só, dessa vez, fazer um refresh sem precisar fazer logoff. Esse é o meu servidor. Não vai ter logoff, não. Ele é meio teimoso. Mas tudo bem. Fazer ao vivo é sempre mais emocionante, né, não, Guiroto? Ainda mais dentro de um lab que não é teu. Pois é, não sei nem como é que tá esse negócio aqui, mas vamos confiar que tá tudo certinho, tudo funcionando, mas vai funcionar. Opa! Senão a gente reclama com o host system lá, com o core. Mandar um feedback pros caras lá, ó, galera. Apareceu aqui 2 aplicativos, mas beleza. Aparecer aplicativo de nada adianta para mim, Vinícius. Tem que aparecer a aplicação. Opa! Aplicação fazendo loading. Para correu aqui Office 2007. Versãozinha do Office 2007. Vou abrir aqui agora. Opa, cliquei errado. Vou abrir o 2003. Então,
Não tem problema. Carregou, fez o cache, pum. Então é isso aí, pessoal. Office 2003, por mais que seja o View ou 2007, não tem problema. Está rodando na mesma máquina. Super tranquilo aqui. Carregou direitinho, não, sem nenhum problema. Beleza? Mostra o gerenciador dispositivo. Ah, sim. Bem lembrado, Guilherme. Sou até fera demais, cara. Ah, mas aqui tem churumelas nesse negócio, né? Então vamos aqui. Agora eu nem mais lembro como é que é a versão antiga. Eu só gosto de ver essa versão aqui. Cadê? Mostra. Mudar aqui, categoria. Depois o cara acostuma com o negócio, fica difícil mudar, né? Então o que a gente tem aqui instalado? Ó, vamos lá. A gente tem o appv que eu acabei de instalar, o EVI instalado, né? Os pré-recs do próprio appv instalado, tá? Não tem nada de Office aqui. E detalhe, a gente instalou exatamente agora. A data do homem aqui, cadê? appv, aqui é a versão do instalador, tudinho. Então o que acontece? Não tenho o meu pacote instalado na minha máquina. Não tenho o WorldView na minha máquina instalado. Aí o cara pode perguntar, Vinícius, mas esse cara está de fato hospedado aonde? Está hospedado no perfil dele. E o perfil dele a gente consegue ver por aqui. Então, se a gente pegar essa pastinha aqui, a gente vai ver aonde a gente chama de o OSD. Que o OSD na Microsoft é o nome do diretório, é o nome da bolha, é o nome do arquivo que fica. Opa, acho que eu não salvei. Copiar. Vamos lá. Então só vou apagar esse caminho aqui só para a gente chegar lá na pasta. Então aqui. Eu percebo que a minha aplicação ela não está instalada. Tá? Ela é baseada em cache. Então meus arquivos OSDs eles ficam dentro desses carinha aqui. Deixa eu ver aqui. Então um cara com um SSID específico focando no meu pacote do WorldView 2003 e um outro carinha aqui específico no meu pacote do meu WorldView 2007. Então não são pacotes, não são instaladores, são pacotes que estão disponíveis. E fica um camaradazinho aqui no meu reloginho aparecendo de vez em quando. Quando eu abro uma aplicação em cache ele vem e pum, joga na minha cara. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Não. Quem tiver dúvida aí, tem alguma dúvida aí, Giroto? Cara, não tem. Então deixa eu retornar aqui. E puxar a apresentação. Galera, é isso. Mais uma vez a gente falou aí de 2 produtos super show de bola. Agora de um nível mais detalhado. Fez umas demonstrações. Quem tiver dúvida, fique à vontade. E a hora é essa. Os nossos contatos estão aí. Se o pessoal não surgir dúvida agora, por conta do horário, não tem problema. Amanhã todo mundo trabalha, né? Mas fique à vontade para poder entrar em contato com a gente, mandar dúvida. E aí, de repente, fazer um feedback melhor, fazer uma demonstração mais aprimorosa para vocês. Beleza? E aí, Groton? Cara, top. A gente podia montar um só de demo, hein? É uma boa. Só mão na massa. Sem PowerPoint. Pô, beleza. O Luiz Carlos está dizendo o seguinte: gostaria de saber a respeito de treinamento sobre a ferramenta. Luiz, treinamento sobre MDOP, cara, é uma coisa bem complicada, é uma coisa difícil, tá? Por quê? Primeiro que ele faz parte de um tipo de licenciamento de Software Assurance, que é o SA, tá? Então, quando você compra um SA, você já tem, se não me engano, acho que o Vinícius pode me corrigir, direito aí a um treinamento, ou o cara da Microsoft entrar em contato com você, ou você participar de um treinamento como parceiro. Aí sim você ganha treinamento em cima do MDOP. É isso mesmo, Vinícius? A aquisição do MDOP, ele é um conjunto, na verdade é o que eu digo para alguns clientes, a gente tem que alinhar 16 luas de Júpiter
para poder ter o direito ao MDOP. Porque o MDOP não é um produto que a gente compra. Eu tenho que licenciar o Windows Server com o SA, que é o Software Assurance, como o Guilherme também falou, que é o direito de atualização do produto. Eu tenho que ter o Windows Client com o SA e o Office com o SA. Então, quando eu tiver esse samango todinho nesse grande universo de licenciamento, a gente pode até, de repente, fazer um webcast especificamente sobre o que danado é o SA, para que serve e como funciona. Eu tenho direito ao MDOP. Então, não é um produto que a gente consegue licenciar diretamente. Mas, o conteúdo que a gente pode deixar claro como referência, para quem quer começar a entender um pouco mais sobre o MDOP, se só voltar aqui uma tela, Guiroto. Primeiro, Microsoft Virtual Academy, não deixe de acessar lá. Pode digitar por MDOP ou por APPV. O único conteúdo em português que tem é sobre o MDOP 2013, mas é um conteúdo ainda atualizado, você não fica totalmente desatualizado, ele só não tem as versões mais novas para o Windows 10, tá? A diferença básica é essa, e conteúdo para 8.1. Rever o Quintas da TI, que a gente fez há um ano atrás, especificamente sobre MDOP, que aí ele fala mais detalhado de cada produto, tá? Então acessa lá o canal do Quintas da TI, se inscreva no canal, compartilhe, e aí você vai ter acesso lá ao vídeo que a gente já fez, tá? Um webcast, bem legal. Conteúdo em inglês, se eu não me engano, vocês vão encontrar 2 ou 3 produtos do MDOP em inglês, que aí são os caras muito top, eu recomendo. Cada vídeo dos caras são monstruosos, então aí o cara fala desde arquitetura e tudo mais. Tem o meu blog ele tem alguns cursos que a gente comecei a fazer um tempo atrás. E tem um blog do Marcelo Matias. Marcelo Matias hoje, dentro da Microsoft, ele trabalha especificamente com o Windows Microsoft Azure. Ele não atua mais no universo de desktop, mas como o blog dele acabou se tornando uma referência muito grande, ele preferiu não descontinuar o blog dele. Ele não atualiza mais esse blog, tá? Mas ele não tirou nenhum conteúdo. Então, mesmo assim, a PPV, MDOP, tem muito material nesse blog desse cara, é muito bom, tá? E tem as comunidades. Não esqueçam de utilizar o Virtual Labs, pessoal. Eu acho que o Virtual Labs é um produto muito top, agiliza muito a aprendizagem, é um negócio rápido, então vocês viram aqui, em poucos segundos, poucos minutos, a gente montou uma infraestrutura do zero, inicializou e testou e teve um primeiro contato. Não é isso, Guiroto? Exatamente. E quem sabe aí, né, Vinícius? Nós montamos um treinamento aí, né? Pois é, Guiroto veio com a ideia aí de a gente montar um treinamento e aproveitar aí vocês que ficaram até agora, se vocês acharem interessante que tem que ter um treinamento, algo mais aprofundado, mão na massa, desde uma arquitetura, planejamento, size da solução, como dimensionar a implementação do MDOP, a parte técnica, a parte estrutural do ambiente, manda o feedback aí pra gente que de repente a gente já é um projeto aí 2016 já encabeçado aí, viu? Já na ponta da fila. Show de bola. Bom, pessoal, tem mais perguntas? Se tiver, fique à vontade, né? Eu vou voltar o slide lá no primeiro, onde tem os nossos dados. O Everton, como faz uma pergunta? Everton, do mesmo jeito que você digitou aqui como faz uma pergunta, é só você digitar a pergunta. Fique à vontade. O Leonardo está dizendo o seguinte: parabéns, pessoal, muito bom. O Leonardo ele teve um probleminha para acessar, mas pode ficar tranquilo, Leonardo, que vai tá gravado e logo logo vai estar no canal do 15 da TI no YouTube. O Luiz está dizendo que seria legal um treinamento, porque existem inúmeras ferramentas no mercado, porém acredito que nenhuma tão eficiente. Exatamente. O MDOP é um pacote de ferramentas que nós podemos dizer, né, Vinícius, que é o canivete suíço do administrador de TI dentro de uma empresa. Com certeza. É a ferramenta que
Quando o cara puxa do bolso, meu irmão, o cara chega a ser aplaudido dentro da empresa, velho, porque resolve cada pepino. E detalhe, não resolve pontualmente. Ele resolve criando processo, resolve criando uma metodologia de utilização. Então, assim, você sobe o seu nível em relação a método de resolução de problemas dentro da sua empresa. O MDOP, cara, é um produto que ainda é muito pouco utilizado por desconhecimento, mas está aqui a missão da gente, a missão do Guiroto, a minha missão de tentar difundir a ferramenta e fazer com que a galera comece a conhecer. No início desse webcast eu falei de 10 situações que eu acho que vocês todos já passaram por elas, né? Ao longo desse webcast, o Vinícius ele falou muito bem em todas as soluções para aqueles 10 problemas que eu citei. Então, cara, já matou 10 questões que ocorrem muito dentro de uma empresa ou dentro de um projeto mais complexo. Outra questão seria um treinamento de ADK. Também existem várias ferramentas. O ADK, o Eduardo Senna é o cara, né? Acho que o cara mais gabaritado de falar ADK é o mestre aí. É o Eduardo Senna, ele é MVP também. E, cara, MDOP não, me ajudem aí. Putz. O ADK? Não, é o ADK e o Eduardo Senna, ele é o cara mais experiente de deployment, MDT. Ah, sim. Que eu considero no Brasil. Olha aí, o Wagner. MDT, isso aí, Wagner. É isso aí, beleza, Wagner. O cara é fera. Bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação por aqui. Agradeço muito a participação do Vinícius. Valeu, Vinícius, por estar junto comigo dividindo essa apresentação aí. Valeu, querido. Eu que agradeço. Sobre MDOP, EPV, UIV. Cara, eu achei que foi muito legal e muito aproveitoso. Show de bola mesmo. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Pessoal, obrigado a todos vocês aí que estiveram presentes até agora no Quintas da TI de hoje, no dia 12/11. Muito obrigado a todos. Vinícius, é contigo a palavra. Cara, valeu, Guiroto, mais uma vez, tá aqui no Quintas da TI. É sensacional. E parece que é sempre para no finalzinho do ano mesmo, que a minha participação em fazer uma palestra fica para o final do ano, porque o ano é bem corrido, mas ao longo do ano, pessoal, para quem nunca viu o Quintas da TI, ao longo do ano acontece muito webcast, cara, muito webcast. E Guiroto só traz cara fera, muito fera mesmo. Então, assim, se você não pode participar assistindo, se você não pode participar sugerindo um tema, cara, ajuda a gente compartilhando os links lá no Facebook, compartilhando os links lá no YouTube. Às vezes eu sei que é difícil o cara ver o webcast, participar do webcast em tempo real, né, ao vivo. Ao vivo é sempre mais legal, porque a sua dúvida fica gravada. Mas não tem problema, pessoal. Acesse o YouTube, acesse o canal lá do Quintas da TI lá no YouTube e reveja as gravações. Comente lá no vídeo, bote sua dúvida em cada comentário no vídeo. Isso ajuda pra caramba. Na medida do possível, o Thiago ele tenta responder. Se ele não consegue responder, ele traz uma galera para tentar responder. E compartilhar. Acho que compartilhar o canal do Quintas da TI, isso é uma forma de ajudar. Se você não pode participar assistindo, nos ajude aqui, pelo menos dando um like e dando um compartilhamento lá na página do Facebook. Deixa eu só dar um agradecimento especial aí ao meu amigo Everton, que foi um aluno meu lá da Maurício Nassau, que ele comentou aqui. Valeu, Everton. Na verdade, valeu todo mundo aí. Valeu, Rodrigo, também, pelo comentário. Beleza, pessoal? Contigo aí, Guiroto. É isso aí, galera. Obrigado. Valeu mesmo.